Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Começaremos hoje no capítulo 14. Um dos mais conhecidos eventos, não só pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas por toda a humanidade. A famosa abertura do Mar Vermelho. Não trataremos nessa manhã da abertura em si, trataremos daquilo que antecipa ou antecede esse evento. E se Deus assim permitir, semana que vem, então, trataremos desse evento maravilhoso. Êxodo, capítulo 14. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem de hoje será dos versículos 1 a 18. Êxodo 14. Todo o capítulo como leitura, e os versículos 1 a 18 como o texto a ser pregado. Assim a palavra poderosa e santa do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Senhor que cuida do seu povo e peleja por nós. Obrigado a Deus, porque até esse momento nós temos aprendido bastante a respeito do teu poder, da tua fidelidade, da tua sabedoria e soberania naquilo que nós conhecemos como providência. E no livro do Êxodo, ó Deus, desde a chamada de Moisés e as pragas, e agora o êxodo de fato, nós temos visto que a tua mão cuidadosa continua nos levando exatamente para onde o Senhor quer. E que nessa manhã, então, ó Deus, fique evidente mais uma vez que os teus caminhos são melhores, que os teus pensamentos são maiores, e que nós possamos então ter ainda mais afinidade contigo naquilo que diz respeito à tua glória, e que nós nessa manhã sejamos lembrados que realmente a glória pertence somente ao Senhor. O Senhor não a divide com ninguém, e que aqueles que aqui entraram, sem ainda poder dar glórias ao Senhor de forma direta e salvífica, que eles conheçam o Evangelho, ouçam a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, chamando-os para se converterem, para se arrependerem, para deixarem seus pecados e se dedicarem somente a Ele. Salva nessa manhã, livra nessa manhã, com a tua destra forte, como o Senhor fez naquele tempo, naquele momento da história, para com o teu povo. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus, o nosso libertador, é que nós oramos. Amém. Amém. Só lhe deu glória. Você certamente já ouviu essa expressão antes. No período de outubro, durante as celebrações da Reforma Protestante, nós ouvimos falar a respeito dos 5 solas, sendo um deles exatamente esse: só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. E é claro que é fácil falarmos isso, é fácil sabermos e conhecermos essa expressão, inclusive em latim, mas não é tão fácil assim sabermos exatamente o que significou só lhe deu glória para os reformadores e o que significa para nós hoje, no século 21, quando ainda precisamos não apenas confessar só lhe deu glória, mas principalmente viver e experimentar só lhe deu glória. Então o que aconteceu naquele momento da reforma
que fez então com que aqueles teólogos, pastores, homens de Deus se levantassem para desenvolver, não necessariamente 5 expressões, mas para desenvolver a partir das Escrituras, teologia que, colocada em prática, manifestaria então essas 5 expressões, e talvez a principal delas, de fato, o soli deo gloria. Aqueles homens estavam se opondo à teologia romana e medieval de sua época. Uma das bandeiras dos reformadores então foi exatamente essa: somente a Deus toda a glória. Eles se concentraram então na primeira tábua da lei, nos primeiros mandamentos. Não que a segunda tábua não fosse importante, mas eles estavam mostrando então ali o retorno da igreja, da noiva de Cristo, para o seu Deus, o único que merece toda a glória. Eles estavam então lutando contra a idolatria da época, que era manifestada por meio da veneração aos santos, às relíquias e até a padroeiros. E diante disso tudo, eles defenderam corajosamente que somente Deus é digno de glória. O profeta Isaías nos deixa claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se há então uma palavra-chave para entendermos esse texto que antecipa a abertura do Mar Vermelho, essa palavra é glória, glória, glória. É esse Deus então, cheio de glória, que se manifesta aqui mais uma vez, não somente ao seu povo, não somente aos egípcios, mas diante de nós também, para que nós possamos ver essa glória e nos transformarmos à medida da varonilidade de Jesus Cristo. Nós vemos então esse texto abrindo, como vemos claramente, o capítulo 14, seguindo então o finalzinho do capítulo 13, quando já começamos a ver ali a soberania de Deus, a sua sabedoria na providência, guiando o povo. Fugiram do Egito, o êxodo aconteceu, eles precisavam chegar na terra prometida, mas para isso precisavam atravessar o deserto. Vimos aqui que um caminho mais curto seria pelo próprio litoral, mas Deus não os levou por ali. Deus não os levou por outro caminho, pelo qual passariam ali e teriam que enfrentar grandes inimigos. Deus cuidou deles. Deus nos levou pelo caminho mais improvável, mais uma vez, ou pelo menos para isso, para nos mostrar que é Ele quem de fato nos guia, mesmo que esse caminho não seja o óbvio. Humanamente falando, nós confiamos demais naquilo que é óbvio, naquilo que claramente é o mais certo, mas não são esses os caminhos de Deus. E nessa manhã, nós vemos que essas curvas que Deus faz em nossas vidas é exatamente para nos mostrar o tamanho da sua glória diante dos percalços que até essas curvas trazem para nós. No capítulo 14 de Êxodo, de 1 a 18, nós aprendemos o seguinte: o peso da glória de Deus fica mais evidente quando nós manifestamos fé e obediência. O peso da glória de Deus fica mais evidente quando manifestamos fé e obediência. Não tenham dúvidas, a glória de Deus sempre vai se manifestar. Deus sempre é glorificado. Mas às vezes nós não percebemos tanto essa glória porque nós somos desobedientes, porque nós preferimos ir pelo caminho óbvio, porque nós não conseguimos entender que Deus enxerga todo o quadro. Aliás, Ele pintou todo o quadro, e nós não conseguimos confiar então nesse que é o nosso grande guia, o nosso grande libertador. Prestem atenção, eu quero enfatizar aqui isso, na expressão o peso da glória. O peso da glória de Deus fica mais evidente quando manifestamos fé e obediência. Nós veremos isso em 3 partes, dos versículos 1 a 18. A primeira parte, o peso da glória de Deus em seus planos, versículos 1 a 4. O peso da glória de Deus
nas circunstâncias, versículos 5 a 12, e o peso da glória de Deus no seu livramento, versículos 13 a 18. O peso da glória, o peso da glória, o peso da glória. Isso é fundamental. O Espírito Santo escreveu esse texto por meio de Moisés para nos dar exatamente essa ideia, não apenas da palavra glória, mas do entendimento que isso trazia e traz para nós até hoje. Uma glória pesada, uma glória robusta, uma glória que está aqui, que se não for pelo seu Santo Espírito, nós não a sentiremos, e muito menos não a experimentaremos em nossas vidas. Versículos 1 a 4, o peso da glória de Deus em seus planos. Leiamos mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quais são as relíquias evangélicas que nós temos hoje? Nós olhamos para a época da Reforma e nós criticamos então a veneração dos romanos aos santos, às suas relíquias, aos seus padroeiros e tantas outras coisas absurdas. Mas esse texto vem nos mostrar hoje o quanto nós ainda temos as nossas relíquias, o quanto nós ainda veneramos coisas que roubam a glória de Deus, mesmo dentro da igreja evangélica, mesmo dentro da igreja protestante. E então, Deus começa dizendo ao profeta Moisés para que fale com o povo e para que fale a nós hoje, que retrocedam. Isso fica claro no versículo 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Os versículos anteriores, como eu mencionei, já não fazem tanto sentido assim. Deus, é melhor ir por aqui, é mais rápido, é mais curto, nós queremos chegar lá. Mas Deus diz: sim, eu vou levá-los até lá, mas a jornada é importante, e o caminho que vocês vão seguir é o meu caminho, mesmo que vocês não entendam. E agora então Deus, de uma forma ainda mais sem sentido humanamente falando, fala aqui para que o povo retroceda. É como se Deus estivesse brincando com eles: vão em frente por esse caminho mais longo, mais tortuoso, e agora vocês vão retroceder. E não era um retrocesso meramente, não era uma ideia de vai e vem, era uma ideia de retroceder para um lugar que realmente ficava mais distante do destino final e mais próximo do Egito. Poxa, nós saímos do Egito, não queremos mais o Egito, agora estamos retrocedendo, não apenas para ficarem mais próximos do Egito, mas para ficarem aqui entre Migdol e o mar, para que eles ficassem encurralados. Não tem como eu desenhar um mapa para vocês aqui agora para imaginarem isso, mas a ideia é que Deus os estava levando em retrocesso a um lugar onde eles ficariam encurralados, um lugar onde eles seriam presas fáceis para qualquer tipo de exército. Eles não sabiam dos planos de Deus, pelo menos não até aquele momento. Eles começaram então a ver que nisso tudo havia um propósito de Deus. E além de Deus os colocar ali naquele local específico, onde eles ficariam encurralados, eles não eram estrategistas de guerra, mas qualquer um seria capaz de perceber que aquele não era o lugar mais seguro. Além disso, o texto diz que Deus falou para que eles se acampassem em frente a Baal-Zephon, um grande ídolo da época,
um grande ídolo manifestado ali já no deserto, prevendo o que eles teriam de forma ainda mais abrangente lá na terra prometida, onde pagãos idólatras habitavam. Deus está fazendo-os então ficar completamente à disposição de um exército mais poderoso do que eles, e além disso, vendo e olhando um ídolo que certamente não agradava a Deus e aos próprios corações desses. Não é à toa que no versículo 3, diante dessa figura toda, Faraó, como Deus diz, diria: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Vejam que é Faraó dizendo isso, ou Deus falando que Faraó diria isso. E vejam como é interessante, como nós muitas vezes falamos a mesma coisa que Faraó. Nós vemos um irmão nosso sendo obediente à palavra de Deus. Nós vemos alguém, uma família na igreja, cumprindo à risca os mandamentos do Senhor, e aquilo é loucura. Nós começamos a olhar e dizer assim: eles estão desorientados, eles são radicais demais, é impossível cumprir as ordenanças do Senhor dessa maneira. Da mesma forma que Faraó olhou para a obediência dos filhos de Israel como sendo uma desorientação, uma estratégia desastrosa, algo que facilitaria a sua destruição, nós olhamos para nós mesmos dentro da igreja e achamos loucura e desorientação quando nós cumprimos à risca as ordenanças malucas do Senhor. É assim que você reage diante das ordenanças do Senhor que para você não fazem o menor sentido? Aqui nós começamos a ver então que Faraó não diz isso por acaso. O versículo 4 começa a nos mostrar o tom desse texto todo. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Endurecer o coração e Deus ser glorificado. Nós já vimos lá nas pragas que a ideia do endurecimento de coração não era apenas uma ideia de Faraó não responder em arrependimento, mas a palavra endurecer no hebraico significa também tornar pesado. O coração de Faraó foi tornado pesado, tanto lá como está sendo ainda aqui. E a ideia da glória então tem essa mesma raiz, o peso de glória. Então você vê aqui o Espírito Santo de forma maravilhosa mostrando essas duas ideias: um coração pesado, um coração que não busca a glória de Deus, pelo menos não de forma direta, e a glória do Senhor de forma direta, destruindo exatamente esse que era o grande rei, cujo coração estava pesado e endurecido. É essa a ideia que nós temos aqui do peso da glória de Deus. E nós, graças a Deus, podemos dizer então que se estamos ouvindo a mensagem, estamos ouvindo o Evangelho e nos alegrando nisso, o nosso coração já não está mais endurecido. Já temos um novo coração, fomos salvos e podemos dizer: só lhe deu glória. Fomos salvos pela graça mediante a fé somente. Mas muitas vezes nossos corações podem ficar endurecidos em relação ao nosso processo de santificação, a cumprirmos a lei, a entendermos que os caminhos do Senhor são os melhores caminhos, por mais que isso pareça loucura ou desorientação. E o seu coração pode estar endurecido hoje também, no sentido de estar ouvindo a minha voz, entendendo o que eu estou dizendo, mas ainda não tendo a compreensão plena do que é a salvação em Cristo Jesus. Esse era o endurecimento do coração de Faraó. Não apenas para cumprir os propósitos de Deus, mas para ver as pragas, ver as manifestações
condições todas, e mesmo assim não se arrepender, no máximo demonstrar arrependimento passageiro. Não deve ser essa a nossa atitude hoje. Nós sabemos que a soberania do Senhor é determinante para a abertura de corações. Mas você está ouvindo então a palavra exatamente como um meio pelo qual Deus escolheu e determinou que corações fossem abertos. Por isso, nessa manhã, ouça a palavra e não endureça o seu coração. Pois Deus não vai perder. Ele é glorificado mesmo diante de corações endurecidos. Esse foi o propósito. Aqui então, a forma de entender por que Deus estava levando o seu povo para um local onde ficariam encurralados, para manifestar a sua glória e para que os egípcios soubessem que Ele era o Senhor. Veja a última frase do versículo 4. Eles assim o fizeram. Não sabemos exatamente com que motivação, o Espírito Santo não deixa claro. Talvez hesitantes, talvez se questionando, talvez dizendo assim: Deus, essa é a melhor estratégia. Não sabemos. O que nós sabemos é que eles fizeram exatamente o que o Senhor mandou. E essa é a nossa resposta: fé e obediência. Fé e obediência. Não é algo cego ou às escuras. É talvez não do jeito que nós imaginávamos, mas é a partir daquilo que Deus declara. E se Deus declara, Ele não está querendo nos enganar. Ele não brinca com nossas vidas, não está fazendo jogos conosco. Ele está querendo que a sua glória se manifeste de forma ainda mais evidente. O peso da glória de Deus fica mais evidente quando manifestamos fé e obediência. Então está aqui o povo de Israel num lugar onde no deserto eles estavam completamente desprotegidos, encurralados, diante de um grande ídolo chamado Baal-Zephon, esperando então que a glória do Senhor se manifeste. É exatamente isso que nós vemos a partir do versículo 5. O peso da glória de Deus nas circunstâncias. Sim, os planos do Senhor são maravilhosos. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas muitas vezes, quando nós seguimos os planos do Senhor, isso traz frustrações às nossas vidas. É normal, principalmente na vida de pessoas pecaminosas como nós. Lemos mais uma vez versículos 5 a 12 agora. O peso da glória de Deus nas circunstâncias. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui nós começamos a ver então a manifestação do coração daqueles que não dão toda a glória a Deus. Um plano que parecia desastroso, agora começa então a não fazer
sentido assim para os filhos de Israel, e eles começam a murmurar. Vejam aqui que é o próprio Deus que muda o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse então os filhos de Israel, para que o Senhor fosse glorificado. E volta-se então um pouco para o passado. O êxodo aconteceu e nós entramos no palácio de Faraó mais uma vez. Foi o próprio Faraó que libertou ou deixou o povo ir. Mas agora, conversando com os seus oficiais, eles caem em si e eles dizem: o que é que nós fizemos? Como assim nós deixamos o povo ir? São nossos escravos. A nossa economia depende deles. Vamos atrás deles. Eles vão voltar para o Egito para serem nossos escravos. É o Senhor Deus fazendo tudo isso na vida de um grande rei ímpio. E não tenho dúvidas de que é o Senhor Deus que conduz os nossos corações, de que é o Senhor Deus que nos leva a situações onde as circunstâncias vão nos testar e provar. Mas de modo algum, como já temos visto nesse próprio livro, como a palavra de Deus nos diz em toda ela, a soberania de Deus guiando os nossos corações não nos impede de sermos completamente responsáveis pelas nossas atitudes e pelas nossas decisões. Faraó aqui é completamente responsável por mais uma vez querer escravizar o povo de Israel. E ele então apronta o seu carro, ele toma consigo 600 carros escolhidos, capitães, cavalarianos, todos um grande exército para buscar os escravos que nunca deveriam ter saído do Egito. Mas vejam aqui então que o versículo 8 traz uma informação importantíssima. Não é apenas o coração de Faraó que é mudado. O versículo 8 diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Você entende essa expressão final aqui? Porém os filhos de Israel saíram afoitamente? Parece fazer muito sentido com o texto. Se a gente olhar para o advérbio aqui, afoitamente, vai dar uma ideia de que os filhos de Israel saíram às pressas. Isso é verdade, não é? De que eles saíram despreparados, com certeza saíram. Não estavam preparados para uma guerra, tanto é que não foram pelo caminho onde estava o exército dos filisteus. Mas a ideia também é que eles saíram afoitamente, sem saber exatamente para onde iam, sem estratégia alguma, sem nenhum plano. Saíram, tinham que sair, estavam querendo fugir. Mas não é isso que o texto no original nos ensina, é exatamente o contrário. Não sei por que foi traduzido dessa forma. Também não sei se afoitamente tem um outro sentido que não esse que nós geralmente atribuímos à expressão. Mas na verdade aqui a tradução perfeita seria: porém os filhos de Israel saíram com toda a confiança, com grande confiança. Eles não saíram sem saber quem os estava guiando, mesmo que eles não soubessem todos os detalhes. Agora faz sentido entender que quando Deus endurece o coração de Faraó para perseguir os filhos de Israel, a primeira atitude dos filhos de Israel era grande confiança. Vamos! Eles viram as pragas, eles viram os primogênitos do Egito mortos, enquanto os seus foram preservados pelo sangue do Cordeiro. Vamos embora, o nosso Senhor é maior, o nosso Senhor é melhor. Vamos para a terra prometida. Eles estão saindo com grande confiança, assim como eu e você, depois de um sermão como esse, depois de um dia do Senhor na sua presença, eu e você saímos com grande confiança, saímos encorajados. Mas vem a primeira circunstância da vida, vem a primeira provação.
situação, vem o primeiro teste, e nós, aí sim, afoitamente, murmuramos, começamos a reclamar, começamos a perder a confiança e demonstrar justamente incredulidade. Então você tem a mudança do coração de Faraó, que muda as circunstâncias e muda também o coração dos filhos de Israel. Eles saíram com toda a confiança, mas agora, diante dos carros de Faraó, os carros de Faraó chegam até ali, o versículo 9 diz: e os alcançaram acampados junto ao mar. Não há saída, não há escapatória. Qual é a reação do povo de Deus? O versículo diz, versículo 10: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Poderia ter parado aqui o texto. É exatamente essa atitude que devemos ter. Então clamaram ao Senhor. Não havia qualquer outro auxílio senão clamar ao Senhor. Mas nós sabemos que esse clamor não foi um clamor adequado. O versículo 10 diz antes disso: e temeram muito. Eles olharam para Faraó, eles olharam para o seu exército, eles olharam para a situação ali, em como estavam encurralados, e eles temeram. Temeram a homens, temeram os perigos, temeram as circunstâncias, e isso acontece comigo e com você diariamente. Nós tememos mais aos homens e às circunstâncias do que o Senhor. E quando nós clamamos, o que sai da nossa boca é aquilo que nós vemos nos versículos 11 e 12. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Só lhe deu glória. Essa reação do povo de Israel, dos filhos de Israel, não parece glorificar a Deus. Eles saíram cheios de confiança. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas agora as circunstâncias mudaram. E numa reação imediata, eles dizem: seria melhor termos ficado no Egito para servir os egípcios. Lembrem-se que a palavra servir ou serviço aqui dá uma ideia de adoração. Deus falou para Faraó: deixe o meu povo ir, para que me sirvam no deserto. E aqui, aqueles que estavam glorificando a Deus por causa da sua libertação, estão agora praguejando e murmurando e reclamando e dizendo até coisas que eles não disseram. Eles não disseram o que o versículo 12 diz: deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Eles não disseram isso. Quando Moisés e Arão se tornam os grandes libertadores do povo, eles estão dizendo com certeza: glória a Deus, nossos primogênitos não foram mortos, vamos realizar agora a Páscoa e fugir. Esse é o tamanho do pecado, que escurece e cega até mesmo aqueles que já foram libertados. Não é essa a nossa reação quando os nossos planos são frustrados?
Não é essa a nossa reação quando nós achamos que Deus, na sua providência, nos levou a um lugar onde ficamos encurralados sem saída e a nossa vida parece agora ter chegado ao fim? É fácil glorificar a Deus quando tudo vai bem. É fácil glorificar a Deus quando experimentamos o que nós consideramos verdadeira libertação. Mas da mesma forma que romanos da época da Reforma e outros nos nossos dias, nós nos voltamos para os nossos ídolos, nós nos voltamos para aquilo que realmente nos dá conforto, e nós falamos da boca para fora: só lhe deu glória. Mas nós buscamos auxílio e refúgio em outras coisas que não o Senhor. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós pais aqui hoje olhamos para essa situação e nós conseguimos ver aqui os nossos filhos, não é verdade? Nós fazemos tudo para eles, nós damos tudo do bom e do melhor, pelo menos achamos que damos, e eles chegam então em uma situação difícil, onde talvez não conseguem ter o que desejam, e reclamam, e dizem: vocês não me amam, vocês nunca me dão o que eu peço, vocês querem destruir a minha vida. E se nós formos olhar cuidadosamente, nós não percebemos isso apenas nos nossos filhos, mas nós percebemos isso em nós, em relação a Deus. Como é que o Senhor quer que nós digamos: só lhe deu glória, se nós estamos agora cercados, o exército vem nos matar? Que glória é essa? É melhor nos rendermos e voltarmos e servirmos. Por quê? Porque isso garante a nossa vida. É melhor servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto. Se você ama mais a sua vida, é impossível você realmente glorificar a Deus de forma perfeita e direta. É por isso que Jesus diz no Evangelho: quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, ganha-la. As coisas que não fazem sentido, né? Os filhos de Israel estão aqui desesperados pela sua própria vida e murmuram e praguejam contra Deus por meio do seu profeta. Isso tudo está escrito, meus irmãos, para que nós nos arrependamos de fato. Para que nós entendamos que as nossas circunstâncias vão continuar sendo difíceis. Que nós podemos chegar até a beira da morte. E que mesmo diante de todos esses quadros, nós possamos dizer verdadeiramente: só lhe deu glória. Não é melhor servir os egípcios. Não é melhor confiar nas relíquias, nos santos ou nos padroeiros. É melhor entender e perceber e experimentar o peso da glória de Deus no seu grande livramento. É isso que nós vemos agora a partir do versículo 13 até o 18, e aqui nós encerramos. Versículo 13, mais uma vez: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os últimos versículos nos lembram então a temática dessa porção das Escrituras.
O peso da glória de Deus. O peso da glória de Deus. O peso da glória de Deus. Que talvez eu e você nunca tenhamos experimentado de tal maneira, porque sempre fomos desobedientes e não tão fiéis assim. Deus continua se glorificando, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da nossa desobediência, e até mesmo em corações endurecidos como o de Faraó e do seu exército. Mas como é glorioso poder experimentar essa glória, esse peso de glória, com corações realmente transformados pela sua graça maravilhosa. Como se demonstra um coração tranquilo no Senhor? Moisés diz: não temais, aquietai-vos. Como nós nos desesperamos facilmente. Como nós gritamos, esperneamos, puxamos os cabelos, saímos correndo de um lado para o outro, na hora do desespero. Aquietai-vos. Vocês estão encurralados, um grande exército está chegando. Não temam, confiem, abram bem os seus olhos e vejam a libertação, o livramento que o Senhor trará hoje. Por quê? Porque Ele peleja por vós. Essa é a fé. Mais uma vez, não às cegas. Nós estamos ouvindo isso. Nós vamos ver o resultado, sem dúvida alguma, mas o nosso principal sentido é esse aqui. O Senhor peleja, Ele luta, Ele combate por nós. Esse é o Evangelho da graça, da reforma protestante e da reforma continuada até hoje. Esse é o Evangelho da graça dos tempos de Agostinho, milhares de anos antes de Calvino. Esse é o Evangelho da graça dos apóstolos, de Abraão, de Noé, de toda a Bíblia. O Evangelho da graça que diz: calma, o Senhor luta por vocês. É Ele quem peleja. Ele vai ser glorificado. Nós homens queremos a glória também. Nós queremos lutar por Deus. Nós queremos então que os nossos nomes sejam exaltados. Lá vai o pastor Broto, que luta pelo Senhor com toda a ousadia. Não. Calma. Você vive por fé ou por vista? Você fala dos 5 solas da reforma, o só lhe deu glória, mas você vive pelas mesmas obras daquela época, ou pela fé e pela graça e por Cristo e por tudo o que foi ensinado ali e flui das Escrituras? É impressionante como Deus vira-se para Moisés e diz: por que ele está clamando a mim? Eu já dei as diretrizes. Vocês foram acampados aqui por uma razão. Não vão ser destruídos pelo Egito, porque por mais que isso ainda trouxesse glória para mim, vou ter ainda mais glória em demonstrando que essa situação crítica é transformada completamente pelo meu poder. Marchem! Marchem! Tem um mar ali, tem um oceano. O melhor imperativo é nadem. Aí nós entenderíamos um pouco melhor. Mas não é nem nadem, não é boiem, é marchem.
Não tinha acontecido ainda o episódio de Pedro andando sobre as águas. Eles não imaginaram possivelmente andando por sobre o mar vermelho. Mas é exatamente isso que Deus ordena: marchem! Mas tem um mar diante de nós, marchem! E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós ficamos em silêncio, nós nos aquietamos, nós lembramos que Deus peleja por nós, e nós continuamos, e nós continuamos, e nós continuamos. É a perseverança dos santos aqui, manifestando a glória do Senhor. E como nós vimos nos versículos 17 e 18, o coração endurecido dos egípcios vai glorificar a Deus. O peso do coração dos egípcios vai manifestar o peso da glória de Deus. Mais uma vez eu insisto, o seu coração hoje diante de Deus e da sua graça maravilhosa está endurecido ou bem trabalhado pelas circunstâncias da vida, pelos desafios? Como você ouve um absurdo como esse? Continue marchando, continue caminhando. Não é absurdo algum. É Deus comandando o seu povo a continuar glorificando a Ele, mesmo diante dessas circunstâncias. E para você que entrou hoje aqui, ainda com o coração completamente endurecido, o coração não transformado de modo algum pelo Espírito Santo da graça, essa palavra é para você. Então hoje, ter o seu coração transformado, para que você então pelo menos busque, almeje, entendendo o que eu estou dizendo, ter um coração transformado. Porque senão, você nunca, absolutamente nunca, vai perceber o peso da glória de Deus. A glória vai ser sempre sua, a glória vai ser sempre de homens, a glória vai ser sempre de eventos, a glória vai ser sempre de nações, a glória vai ser sempre de tudo aquilo que parece nos ajudar. Mas quando a glória é somente do Senhor, eu entendo que até mesmo na destruição de corações endurecidos, Ele é glorificado. Mas o Evangelho não é, em primeiro lugar, para condenação. Não é meu prazer aqui dizer que até aqueles que vão para o inferno estão glorificando a Deus. Jesus Cristo nos ensina isso. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Os irmãos, a abertura do Mar Vermelho é um evento maravilhoso na história da redenção. Realmente manifesta a glória do Senhor, o peso dessa glória maravilhosa. Mas a glória do Senhor e o seu peso são incomparavelmente vistos exatamente na cruz de Cristo. O peso da glória de Deus manifestado na cruz de Cristo. Em Lucas 9, versículos 51 e 56, nós lemos 51 a 56. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois,
Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Da mesma maneira que o Senhor Deus guiou o povo de Israel para ficarem ali encurralados à mercê de um grande exército, e exatamente por meio dessas circunstâncias Ele traz o livramento. Nós vemos aqui em Lucas, especialmente no Evangelho de Lucas, como Deus levou o Senhor Jesus Cristo pelo seu Santo Espírito e o encurralou em Jerusalém. O levou até ali para estar à mercê dos seus inimigos. Tanto é que os discípulos quiseram muitas vezes falar para Ele: não vai, Senhor, nós vamos morrer. O Senhor não está vendo que isso é óbvio? Eles te odeiam. E o Senhor vai exatamente para o olho do furacão. Vou. Porque é ali, é no olho do furacão, é diante dos inimigos, encurralados, quando não podemos fazer nada, que o Senhor nos dá livramento. É exatamente ali que nós temos a glória de Deus manifestada, principalmente no seu livramento. Jesus deixa claro para os discípulos que não haviam compreendido plenamente a graça. O Senhor Jesus veio para salvar e não necessariamente para destruir as almas dos homens. Essa é a sua oportunidade nessa manhã de salvar a sua alma, respondendo em fé e obediência a esse evangelho maravilhoso. Em nenhum momento Jesus disse aqui que ele não destruiria almas. Faraó e o seu exército foram destruídos. Nós veremos isso semana que vem, se Deus assim permitir. Mas o povo passou a pé enxuto. Você quer morrer com Faraó e com seus cavalarianos, ou você quer viver com Cristo e com o seu povo? Para mim, a resposta é óbvia. Vamos orar. Ó Deus de grande livramento, obrigado por manifestar a Tua glória no meio de nós hoje, por meio da pregação da Tua palavra. Glória maior, ó Deus, nós queremos ver e experimentar, ao perceber homens e mulheres e crianças se convertendo ao Senhor no nosso meio. Não queremos tratar esse culto ou qualquer outra atividade da igreja como um mero ritual, uma mera tradição. Livra-nos, ó Deus, das nossas relíquias evangelicais. Livra-nos, ó Deus, dos nossos postes ídolos, das nossas manifestações a Baal e tantas outras idolatrias. E que nós realmente possamos não apenas dizer, mas viver. Só lhe deu glória. Salva nessa manhã as almas necessitadas. Não as destruas, Senhor. Assim nós te rogamos. Em nome do nosso grande libertador, Jesus Cristo. Amém.